Então, vamos começar definindo, né, a doença do refluxo gastroesofágico. É uma afecção crônica decorrente do fluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago, ou órgãos adjacentes, né, acarretando sinais e sintomas esofagianos ou extraesofagianos associados ou não a lesões teciduais. Como o professor Rosati já falou, é uma doença bastante prevalente. Tem esse estudo clássico do professor Joaquim Prado, que investigou a presença de pirose em quase 14 mil indivíduos em 22 cidades do Brasil, e viu que 12% da população tinha pirose pelo menos uma vez por semana. Estudos mais recentes aqui no Brasil mostram uma prevalência chegando até a 21% da população. E, assim, os hábitos modernos da sociedade favorecem a doença do refluxo. As pessoas estão mais obesas, as pessoas estão trabalhando até tarde da noite, chegam em casa com fome, jantam e vão deitar porque estão cansadas. Quando chegam mais cedo, comem e vão fazer atividade física de estômago cheio. Então, a mudança de hábitos está favorecendo, né, a doença do refluxo. E quais são as manifestações clínicas dessa doença? Nós temos sintomas típicos, como pirose e regurgitação, e existem também os sintomas atípicos. Os que estão em azul são comprovadamente decorrentes da doença do refluxo. Os que estão em laranja provavelmente são decorrentes do refluxo. Então, nós podemos ter dor torácica como manifestação de doença do refluxo, pigarro, rouquidão, erosão dentária, globos, que é aquela sensação de bolo no pescoço, faringite, sinusite, otite média recorrente, aftas, halitose, hipersalivação. E sintomas respiratórios, como tosse, asma, pneumonia de repetição e até mesmo fibrose pulmonar idiopática. Lembrando que pirose é a mesma coisa que azia. É aquela sensação de queimação retroesternal ascendente, com tendência a irradiar-se em direção à boca. Então, pirose não é dor epigástrica, não é epigastralgia. Pirose tem que ter essa topografia, né? Retroesternal ascendente. Uma outra coisa que costuma haver confusão, especialmente na hora de colher a anamnese, é entre regurgitação e vômito. Muitos pacientes falam que eles estão vomitando, mas, na verdade, eles estão regurgitando. O vômito implica em que haja contração da parede abdominal. A regurgitação é como o bebezinho, né, que a gente põe para arrotar e que, de repente, volta aquele leitinho talhado. No exame físico, nós não temos grandes alterações decorrentes do refluxo. Podemos ver aftas, faringite, desgaste do esmalte dentário, na ausculta pulmonar, um broncoespasmo, estertores crepitantes, se houver uma pneumonia e aspiração, mas o exame físico ele é pobre no diagnóstico da doença do refluxo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia. É bom a gente entender que existe, normalmente, um número relativamente alto de refluxos que são fisiológicos. Quando a gente faz pH-metria, a gente vê que até 50 episódios de refluxo são considerados normais, que acontecem depois que o indivíduo come, normalmente durante o dia. Quando esse número de refluxos ultrapassa a normalidade, o tempo de exposição ácida do esôfago fica aumentado, nós vamos ter a doença do refluxo. E o que pode levar a isso? Especialmente, tem vários motivos, mas o mais importante deles são a resistência da barreira anti-refluxo. A barreira anti-refluxo ela é formada pelo esfíncter esofagiano inferior e pela crura diafragmática que ancora esse esfíncter. Então, se nós tivermos um tônus diminuído do esfíncter esofagiano inferior, isso favorece o refluxo. Se tivermos uma perda do suporte da crura diafragmática,
como, por exemplo, numa hérnia de hiato, onde o esfíncter fica lá em cima e a crura fica embaixo, favorece o refluxo. Mas o mecanismo mais importante causador de refluxo em relação à barreira são os relaxamentos transitórios do esfíncter esofagiano inferior. Esses relaxamentos ocorrem independente da deglutição, geralmente em resposta a uma distensão do fundo gástrico. Então, quando a gente come muito, distende o fundo gástrico, aumenta o número de relaxamentos transitórios. São relaxamentos duradouros que abrem essa junção, e se houver um gradiente de pressão entre o abdômen e o tórax, vai ocorrer refluxo. Os fatores também importam na gênese da doença do refluxo, como, por exemplo, o aumento da pressão intraabdominal, que a gente vê na obesidade, na ascite, em exercícios, posturas, né, tosse, gravidez. Situações também que aumentem o volume gástrico, como grandes refeições, síndromes que aumentem a secreção ácida, como síndrome de Zollinger-Ellison, por exemplo, esvaziamento gástrico diminuído, ou um refluxo duodeno gastroesofágico, né? Facilita um refluxo. Aqui também, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, que eu estou ouvindo um barulhinho, assim, se puder desligar. Acho que melhorou. Aqui, quando a gente se alimenta, normalmente o alimento fica no corpo, no âmago, tampona a acidez. E a acidez é deslocada aqui para o fundo do estômago, onde a gente chama de bolsa ácida, onde tem um pH bem ácido, e é essa bolsa ácida que vai refluir, especialmente no período pós-prandial. Outras situações também que favorecem o refluxo são aquelas que diminuam o clareamento esofágico, como, por exemplo, o decúbito, uma pessoa que fica acamada. Quando ele faz aquele refluxo fisiológico, ele perde a força de gravidade que ajuda a botar de volta para o estômago, então acaba tendo refluxos mais duradouros. Situações que diminuam a peristalse do corpo esofágico, como, por exemplo, uma esclerodermia, também facilita o refluxo. E situações que diminuam a saliva. A saliva, ela tampona a acidez. A saliva é rica em bicarbonato e tampona a acidez do esôfago. Então, se a gente não tem saliva, um Jogren ou o uso de, às vezes, uma medicação com efeito anticolinérgico, você pode favorecer o refluxo. Então, é multifatorial, né? E aí, nós temos aqui uma visão endoscópica, como o endoscópio está no esôfago, né? E lá para dentro é o estômago. E aí volta aquele ácido, e em algumas situações ele causa uma esofagite erosiva, ele fere a mucosa do esôfago, né? E aí fica fácil a gente entender por que esses pacientes têm sintomas de dor, de pirose. O ácido banha essas lesões, as terminações nervosas sensitivas estão expostas aqui, e o indivíduo vai ter sintoma. Porém, a maioria dos pacientes com doença do refluxo não tem essas soluções de continuidade na mucosa. A maior parte é doença não erosiva. E por que, então, que ele tem tanto sintoma? O que se descobriu, através da microscopia eletrônica, é que existem dilatações dos espaços intercelulares, e é nesses espaços que ficam os receptores sensitivos. Então, o paciente, quando reflui, o ácido tem acesso a esses quimiorreceptores e, mesmo não tendo lesões, o indivíduo pode ter sintomas importantes. Já as manifestações respiratórias, existem dois mecanismos que causam: o mecanismo do refluxo e o do reflexo. O do refluxo é quando o ácido atingindo o esôfago, inadvertidamente ele pode ser aspirado e cair na árvore respiratória, onde ele é extremamente irritante. Então, nós podemos ter faringite, podemos ter uma inflamação, uma secreção, causar pigarro, rouquidão, tosse. E o mecanismo do reflexo é o seguinte: não há necessidade desse ácido ser aspirado. A simples presença do ácido no esôfago, por um arco reflexo, gera uma broncoconstricção. Então, pode haver sintomas mesmo sem aspiração.
Dito isso, nós vamos falar de como é feito o diagnóstico da doença do refluxo. Nós temos 6 maneiras: teste terapêutico, a endoscopia digestiva alta, esofagografia e esofagomanometria, que não são definidoras do diagnóstico, mas nos ajudam muito, a pH-metria esofágica prolongada e a impedância-pH-metria. O teste terapêutico, em quem a gente pode fazer? Em pacientes jovens com menos de 45 anos, que têm pirose menos de 2 vezes por semana, com início recente, menos de 6 semanas, e que não tenham manifestação de alarme. Então, esses pacientes, nós podemos submetê-los a um teste terapêutico, alguns chamam até esse teste terapêutico de um tratamento empírico. Usamos IBP em dose plena por 8 semanas, e se esse paciente tiver uma boa resposta, nós inferimos o diagnóstico de doença do refluxo. Esse teste tem uma sensibilidade de 71%, uma especificidade de 44%, mas o que é importante é que ele tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, se o doente não responder a esse teste terapêutico, é provável que ele não tenha doença do refluxo. E quem nós devemos investigar, né? Não fazer o teste terapêutico? Naqueles pacientes que têm pirose 2 ou mais vezes por semana por um período de pelo menos 6 a 8 semanas. Pacientes com 45 anos ou mais. Pacientes que não responderam àquele teste terapêutico com IBP. E, principalmente, aqueles que têm sinais de alarme, que são anemia, emagrecimento, hemorragia digestiva, disfagia ou dinofagia e uma história familiar de câncer gastrointestinal alto. Então, esses pacientes devem ser investigados e o primeiro exame é a endoscopia digestiva alta. Gostaria de chamar a atenção que o refluxo que é descrito, que ocorre durante o exame de endoscopia, ele não tem valor diagnóstico. O paciente está numa situação completamente adversa, com um aparelho ali, insuflando. Então, além de tudo, ele pode estar tendo até um refluxo fisiológico. Então, essa descrição, claro, ela é importante, mas ela não define o diagnóstico de refluxo. Mas a endoscopia avalia as consequências do refluxo, como uma esofagite erosiva, úlceras, estenose e até mesmo o esôfago de Barrett. Avalia também a extensão de uma possível hérnia hiatal. Quando nós fazemos a endoscopia de um paciente com sintoma típico, ou seja, pirose e regurgitação, 60% deles vão ter uma endoscopia normal. Isso quer dizer que o doente não tem doença do refluxo? Às vezes vem gastrite anatematosa leve. Aí o paciente fala, eu não tenho refluxo não, eu tenho uma gastrite. Não é bem assim. O paciente tem pirose, regurgitação, essa é a queixa clínica, ele faz a endoscopia e não tem nada no esôfago, ele tem uma doença do refluxo não erosiva. E isso acontece em 60% dos casos dos pacientes com queixas típicas. 35% vão ter esofagite erosiva e 5% vão ter a doença complicada, com estenose, úlcera ou Barrett. Geralmente, a esofagite erosiva é classificada segundo a classificação de Los Angeles, que atribui graus A, B, C ou D, onde o A é o mais leve, D é o mais grave. O A tem erosões, uma ou mais com menos de 5 milímetros, o B, uma ou mais erosões com mais de 5 milímetros, mas que não atingem o ápice de 2 pregas. C, atinge o ápice de 2 ou mais pregas, mas pega menos de 75% da circunferência, e o grau D acomete mais de 75% da circunferência. As esofagites grau C e D são consideradas esofagites graves, e só para chamar a atenção e lembrar que deve ser feito o controle endoscópico após o tratamento, porque é possível que depois de limpada essa inflamação, exista um esôfago de Barrett aqui por baixo, então isso deve ser controlado. O outro exame é a esofagografia, que não é um exame que define o diagnóstico de refluxo, mas
dá informações sobre a anatomia, a morfologia. Isso os cirurgiões gostam de saber, por exemplo, quando um paciente está planejando uma cirurgia. Então, pode mostrar uma hérnia de hiato por deslizamento, uma hérnia de hiato paraesofagiana, e isso é útil, né? Nem todo doente que tem hérnia de hiato tem refluxo, e nem todo doente que tem refluxo tem hérnia de hiato. Mas a presença da hérnia de hiato aumenta a chance de doença do refluxo em 4 vezes. O outro exame é a esôfagomanometria. Ela não define o diagnóstico de doença do refluxo. Como é que é feito esse exame? Nós passamos uma sonda pelo nariz do paciente, que vai ficar lá no esôfago. Essa sonda tem vários canais que medem a pressão, então nós vamos estudar o esfíncter esofagiano superior, o corpo do esôfago e o esfíncter esofagiano inferior. Vamos avaliar as pressões, a peristalse. Então, ela não define o diagnóstico de refluxo, mas alguns achados manométricos são altamente sugestivos dessa doença. Então, por exemplo, podemos observar um esfíncter esofagiano inferior com uma falha mecânica, uma pressão diminuída, um comprimento total diminuído ou uma porção intraabdominal diminuída. E no corpo, podemos ver hipomotilidade, uma fraqueza peristáltica, uma falha de condução, que nós chamamos de motilidade esofagiana ineficaz, ou até mesmo uma ausência de peristalse, uma aperistalse. Então, esses achados são comuns na doença do refluxo. Aqui é um exemplo de um traçado de manometria. Oi? Aqui, então, estão me ouvindo? Estou ouvindo, mas às vezes falha. Eu queria pedir, encarecer para todos desligarem o microfone. Fecharem, né? Uhum. Posso continuar? Bom, então esse traçado, ele mostra, um traçado de manometria, nesses primeiros 4 canais, o corpo esofágico. E nos 3 canais distais aqui, o esfíncter esofagiano inferior. Então, esse copinho aqui é a deglutição de água. Normalmente vem uma peristalse descendo pelo corpo. E essa peristalse, reparem que ela tem uma amplitude diminuída, às vezes falha, mostrando uma motilidade esofagiana ineficaz. E o esfíncter esofagiano inferior, que está registrado nesses 3 últimos canais, é hipotenso. Então, esse é o achado mais comum na doença do refluxo gastroesofágico. Recentemente, surgiu um novo exame, que, na verdade, é um aprimoramento da manometria convencional, que é a esofagomanometria de alta resolução. Ela, assim, nesse caso de doença do refluxo, ela não acrescenta muito. Mas é importante a gente saber, porque cada vez mais a gente está substituindo a alta resolução substituindo a convencional pela alta resolução. O processo é o mesmo. Normalmente, a sonda é passada no esôfago, só que as pressões, elas são demonstradas em forma de cores, onde as cores mais frias, azul, são as pressões mais baixas. À medida que nós vamos avançando para cores mais quentes, amarelo, laranja, vermelho, rosa, são pressões mais altas. Então, imagine uma sonda passada aqui, nós temos uma área de pressão maior lá em cima, que é o esfíncter esofagiano superior. À medida que ele toma um golinho de água, a gente vê uma onda de pressão descendo pelo esôfago, que é a peristalse, e aqui embaixo o esfíncter esofagiano inferior. Quando ele engole, o esfíncter fica com pressão menor, mais azul, porque ele relaxou, certo? Então, a gente consegue avaliar de uma forma até mais fácil, mais intuitiva, a peristalse e as pressões no esfíncter superior e inferior. Podemos também fazer um spot aqui do esfíncter inferior e analisá-lo melhor, medir a pressão, ver se tem hérnia de hiato. E ao final do exame, tem um teste que a gente chama de múltiplas deglutições rápidas, onde a gente dá 5 golinhos de água e deve existir um incremento da pressão da peristalse.
Isso seria uma coisa normal e que deve ser maior do que a média das deglutições anteriores. Isso avalia a reserva contrátil do paciente. Então, especialmente quando a gente está pensando em operar um doente, esse dado é importante. Se o paciente não tiver uma boa reserva contrátil, há chance de evoluir com disfagia no pós-operatório. Então, são exames que não definem o diagnóstico, mas nos ajudam a programar a terapêutica. E o exame padrão ouro, né, seria a pH-metria esofagiana de 24 horas, que faz a monitorização ambulatorial da acidez esofágica por 24 horas. Então, nós passamos uma sondinha de 2 milímetros pelo nariz do paciente, o sensor fica no esôfago, 5 centímetros acima do esfíncter esofagiano inferior. Por isso, é importante, antes da pH-metria, fazer a manometria para definir onde está o esfíncter e colocar o sensor de pH na posição adequada. E ele vai com esse aparelhinho pendurado na cintura, tem vários modelos, ele vai para casa e lá fica registrando essa acidez esofágica por 24 horas, quantificando o refluxo. Ele anota num papelzinho também a hora que ele come, a hora que ele deita, a hora que ele tem sintomas. Então, permite fazermos uma correlação do refluxo com os sintomas. É sempre precedido por manometria por conta do posicionamento do catéter, e é o método mais sensível e específico para o diagnóstico de doença do refluxo. Mas todo paciente que tem refluxo precisa fazer pH-metria? Não. pH-metria está indicada naquelas situações em que temos dúvidas. Então, que situações são essas? Pacientes com sintomas típicos, que não têm esofagite à endoscopia, que fizeram tratamento e não responderam. Então, lembra que a gente falou que a não resposta ao tratamento deve levantar a suspeita que esse paciente possa não ter doença do refluxo? Ele pode ter, por exemplo, uma pirose funcional. Então, nesse caso, é importante que a gente defina com a pH-metria se há refluxo ou não. Outra indicação seriam as manifestações atípicas, otorrinolaringológicas, respiratórias ou dor torácica de origem indeterminada, nos pacientes que não têm queixas típicas e a endoscopia também é normal. Então, esse paciente chega com pigarro, roquidão, são queixas bem inespecíficas, não tem pirose, não tem regurgitação, endoscopia normal, eu vou ter que submetê-lo a um tratamento com uma dose dobrada de IBP por um período longo, porque é esse o tratamento para as manifestações atípicas. Será que vale a pena? É melhor eu investigar esse paciente primeiro, embora muitos prefiram fazer o tratamento. Outra indicação seria o pré-operatório dos pacientes com doença do refluxo que não tem esofagite. E aí o cirurgião ele gosta de se cercar melhor, documentar essa doença antes de operar. E no pós-operatório em pacientes que persistem com sintomas ou naqueles em que se deseja documentar o controle do refluxo ácido, especialmente nos casos de Barrett. Então, essas são as indicações de pH-metria. Aqui a gente tem, então, um exemplo de um gráfico de pH-metria, ao registro do pH nessa linha roxinha, nas 24 horas. Normalmente, o pH de esôfago ele fica aqui entre 6 e 7. Cada vez que ele cai abaixo de 4, é um episódio de refluxo. E o software marca em verdinho, toda vez que tem refluxo. Ele aqui marca o período que ele deitou, o período que ele comeu e o período que ele sentiu alguma coisa. E o software nos dá esses valores. Por exemplo, a fração de tempo com refluxo no tempo total de exame foi 11,2, normal é até 4,5. Na posição ereta foi 15,1, normal até 7. Na posição deitada, 6,9, normal até 2,5. Então, esse paciente ele tem um refluxo anormal biposicional, na posição ereta e no decúbito. E ele teve pirose 3 vezes, e todas as 3 vezes a pirose coincidiu com refluxo ácido. Então, isso permite estabelecer uma relação de causa e efeito, né? E nós dizemos que o índice de sintomas foi positivo para a pirose. Então, é um exame que nos ajuda bastante.
A pH-metria ela pode ser feita também sem catéter, a gente chama de sistema Bravo. É feita da seguinte maneira: existe uma cápsula que tem uma ventosa, é colocada lá no esôfago, essa ventosa prende na mucosa, isso é feito por endoscopia, e essa cápsula manda informações por telemetria para um aparelhinho que fica na cintura. Então, tem mais conforto para o paciente, permite dieta e atividades mais liberais, e esse exame fica registrando até essa cápsula se desprender e ser eliminada nas fezes. Então, o exame, em média, é 48, às vezes chega a 96 horas de exame. Existe um ganho diagnóstico em torno de 20% com a monitorização mais prolongada, né? Mas é um exame de alto custo, de pouca disponibilidade, os convênios não cobrem, necessita de endoscopia para a colocação da cápsula, então não é uma coisa amplamente utilizada por nós. E, por fim, a impedância-pH-metria de 24 horas, que é um exame assim, mais moderno para o diagnóstico de refluxo. O princípio básico é gravar as mudanças de impedância no lumen do tubo gastrointestinal causadas pela passagem do bolus. Ela é medida em ohms, que é a unidade, é similar à resistência elétrica e inversamente proporcional à condutância elétrica. A impedância é medida em pares de eletrodos que são colocados nessa sonda e tem também um sensor de pH que mede também o pH, né? Então, normalmente, quando se passa uma corrente elétrica por essa sonda, ela não vai passar pela sonda, porque a sonda é de silicone, isso é um isolante elétrico. Ela vai passar através dos eletrodos. Então, ela passa através da mucosa para o eletrodo de baixo e vai descendo. Se nós tivermos líquido dentro do esôfago, o líquido tem uma impedância, uma resistência elétrica menor, uma condutância mais alta. Então, ele vai passar pelo líquido. Se nós tivermos ar, a impedância é alta. Então, com isso, a gente vai definir o que está passando pelo esôfago. Se nós tivermos um corte longitudinal do esôfago, onde do lado direito aqui está a cabeça do paciente, para lá os pés, e a sonda está passada no esôfago, o indivíduo engole um golinho de água, na frente desse golinho tem um pouquinho de ar residual ali, e o gole de água vai passando pelos eletrodos. Então, nós vamos ter uma onda de impedância na passagem de líquido. Então, a gente tem aqui a impedância de repouso, quando passa o arzinho, a impedância é maior, aí passa o líquidozinho, a impedância cai, depois temos a contração do esôfago, depois volta ao normal. Então, essa é uma onda de impedância na passagem de líquido pelo esôfago. Então, a sonda está ali, passa um líquidozinho no primeiro eletrodo e determina essa onda. Depois vai passar no terço médio, vai determinar outra onda. E, enfim, vai passar lá em cima e vai fazer uma outra onda de impedância de passagem de líquido. Isso é um refluxo, porque está vindo de baixo para cima. Se fosse uma deglutição de líquido, essa onda ia começar em cima e ia descer. E esse líquido que está passando aqui, existe uma informação pela pH-metria, se ele é um refluxo ácido, fracamente ácido ou não ácido. Então, aqui nós temos o traçado, a ondazinha não é tão bonitinha como a gente viu anteriormente, mas dá para ver que está passando um líquido de baixo para cima no esôfago, e que esse líquido é um refluxo ácido, porque tem um pH ácido. Aqui o líquido subindo, um pH de 4, fracamente ácido, e aqui um refluxo não ácido. Então, a impedância pH-metria, ela detecta todos os tipos de refluxo. O gasoso, o líquido ou misto, o ácido, pouco ácido, o alcalino ou pouco alcalino. Detecta a altura que esse refluxo atinge no esôfago e o clareamento esofágico. Qual é a principal indicação para a impedância pH-metria? É o refluxo refratário. Persistência dos sintomas típicos ou atípicos na vigência de tratamento adequado. Bom, e o tratamento? Vamos falar, então,
dos objetivos, seja o tratamento clínico, cirúrgico ou endoscópico, o objetivo é controlar os sintomas, cicatrizar a esofagite, manter essa remissão e prevenir as complicações. O tratamento clínico começa com as medidas comportamentais. Todos vocês já sabem, comer mais vezes, menos quantidade, não deitar logo que acabar de comer, esperar 2 horas, elevar a cabeceira da cama, não precisa elevar muito, 15 centímetros é suficiente, e é preferível o decúbito lateral esquerdo. Evitar roupas apertadas na cintura, não beber líquido durante as refeições. Quem está com sobrepeso ou obeso deve emagrecer e manter o seu peso ideal. E evitar tabagismo, café, refrigerante, menta, bebida alcoólica, chocolate, alimentos gordurosos ou condimentados. É muito importante que a gente fale isso para o nosso paciente. E os médicos, hoje em dia, estão assim, passando, né, querem muito fazer exame, passar remédio, e esquece um pouco que essas medidas elas são extremamente importantes, porque você vai tratar, vai dar o remédio, o paciente vai melhorar, mas quando acabar o remédio, se nada mudar na vida dele, ele vai voltar a ter o refluxo. Então, alguns hábitos precisam ser modificados. E o tratamento clínico, ele também é farmacológico. Então, podemos usar drogas de ação local, que, na verdade, são um SOS, não são um tratamento definitivo, então podemos usar antiácidos. O sucralfato está reservado praticamente para tratamento de refluxo em grávidas. E os alginatos, né, que são substâncias que agem naquela bolsa ácida, deslocando a bolsa ácida para baixo. São substâncias, aquele Lufta-Gastro-Pro, né, que são substâncias derivadas de algas, que quando caem no estômago, elas polimerizam e fazem como se fosse uma esponja. E essa esponja, ela flutua ali no fundo gástrico, deslocando a bolsa ácida, e acabam reforçando a barreira antirrefluxo. Então, os alginatos são muito bons para aqueles pacientes que têm hérnias grandes e que têm muito refluxo pós-prandial. Eu tenho tido bons resultados com os alginatos. Em relação aos procinéticos, né, metoclopramida, bromoprida, domperidona e cisaprida, com exceção da cisaprida, esses procinéticos não têm ação no esôfago. E a cisaprida foi retirada do mercado por efeitos adversos cardiovasculares. Então, nós não usamos exatamente para o refluxo. Eu associo os procinéticos quando o paciente tem sintomas dispépticos associados. E o tratamento definitivo são os antissecretores, né? Os antagonistas H2 foram os primeiros que surgiram, mas eles são menos potentes do que os inibidores de bomba de próton, né? Que ainda tem um lugar mais importante no tratamento, e recentemente surgiram aqueles bloqueadores ácidos competitivos de potássio. Os inibidores de bomba de próton, nós podemos usar qualquer um, desde que a gente faça a equivalência de dose, né? Então, a dose do omeprazol, a dose plena para refluxo é 40 miligramas, lansoprazol 30, pantoprazol 40, rabeprazol 20, esomeprazol 40. Tratamento de ataque é por 6 a 8 semanas. Se o paciente não tiver uma resposta clínica, nós devemos dobrar essa dose e fazer mais 8 semanas. Para os sintomas atípicos, otorrinolaringológicos e respiratórios, se recomenda já começar com a dose dobrada, porque esses sintomas eles são mais rebeldes ao tratamento. Então, já se começa com a dose dobrada e se mantém um tempo maior, em torno de 12 semanas. Os inibidores de bomba de próton devem ser tomados 30 minutos a 1 hora antes do desjejum. E, mais recentemente, surgiram essa classe nova de remédios, né, que são os bloqueadores de ácido competitivos do potássio. No Brasil já foi liberado o vonoprazan, né, de 20 miligramas. É uma droga que já está disponível no Japão desde 2015. Ele inibe a
hidrogênio, potássio, ATPase, na sua etapa final da secreção ácida, lá na célula parietal. Esses remédios, eles têm uma inibição ácida 350 vezes mais potente do que os inibidores de bomba de próton. Tem a vantagem que não precisa ser tomado em jejum, porque ele age nas ATPases, mesmo as que não estão, não precisa ativar a bomba para agir. Tem um início de ação rápido, estável e duradouro, e isso parece manter uma inibição ácida noturna maior. As taxas de cura são melhores do que os IBPs nas esofagites grau C e D, e parece ter um perfil de segurança similar aos inibidores de bomba de prótons. Mas são drogas novas, né? Nós estamos começando a usar aqui no Ocidente, a população daqui não é igual à população do Japão, então necessita ainda de uma observação maior, mas já estamos com ele disponível no mercado. E uma vez terminado o tratamento de ataque, a gente vai para a fase de manutenção. É descrito que, se nós tirarmos o antissecretor rapidamente, existe um efeito rebote após a retirada. Então, é aconselhável retirar lentamente e deixar a menor dose possível. Então, a sequência do tratamento pode, acabou o tratamento de ataque, deixar continuamente uma dose menor, ou usar intermitente, usa 15 dias para 15 dias, ou o que nós temos usado mais, que é o tratamento sob demanda. O paciente vai usar quando ele tiver sintoma, ou quando ele já antevê que vai ter o sintoma. Isso é especialmente indicado para a doença do refluxo não erosiva, porque o objetivo, nesse caso, não é cicatrizar nada, é melhorar o sintoma. Não tem nada para cicatrizar, porque é não erosivo. Então, é preferível que nós usemos dessa forma o IBP. E o tratamento cirúrgico, por fim, né? A fundoplicatura é o tratamento cirúrgico de eleição, é usada para esofagite complicada, com necessidade de terapia de manutenção, especialmente em pessoas mais jovens, né, que têm aquela perspectiva que vão ter que usar IBP o resto da vida. Então, se pensa na cirurgia. Algumas pessoas têm a preocupação com o custo da medicação a longo prazo, preferem operar, e uma das indicações seria a não resposta ao tratamento clínico. Isso vem desde a época em que não tinha o IBP para tratamento. Então, você tratava com antagonista H2, o doente não melhorava e ia para a cirurgia. Depois do aparecimento dos inibidores de bomba de próton, né, que são drogas muito potentes, isso aí ficou um pouco questionável. Por quê? O que se observou é que o paciente que não respondia ao tratamento clínico também tinha uma pior resposta ao tratamento cirúrgico. Talvez porque esses pacientes que não respondam ao IBP não tenham doença do refluxo. Deve ter um grupo aqui que tem pirose funcional. Então, a pirose funcional não tem resposta boa, né, ao tratamento cirúrgico. A cirurgia, ela acaba tendo um risco de recidiva dos sintomas com o tempo. Esse trabalho aqui, que eu citei aqui embaixo, acompanhou os pacientes que operaram, e eles observaram que em torno de 5 anos, eles tinham 17% dos pacientes voltando a usar inibidor de bomba de próton. Então, uma coisa que também não é definitiva. Existe uma novidade aí, que é uma outra cirurgia que leva um aumento magnético do esfíncter esofagiano inferior, que é o LINX, onde você coloca um colar de contas de titânio, que tem um núcleo magnético. É uma cirurgia mais simples do que a fundoplicatura e mais fácil de reverter. Então, você coloca esse colar em torno, né, da junção esôfago-gástrica, e o ímã faz com que isso fique fechado. Quando o indivíduo vai comer, a pressão ali afasta o ímã, depois ela volta a fechar.
Esse tipo de procedimento foi inicialmente indicado para pacientes com pH-metria anormal, que tinham um alívio parcial, com inibidor de bomba, que não tinham grandes hérnias e que não tinham esofagite grave. Então, usado para doença mais leve, onde às vezes o doente melhora o IBP e persiste com regurgitação. Então, seria uma das indicações. Atualmente, ele está tendo indicações mais liberais, pacientes com hérnias maiores, tudo, mas os resultados são similares, mas com maior dissecção cirúrgica, então acaba não tendo muita vantagem sobre a fundoplicatura clássica. E, por fim, o tratamento endoscópico, né? Existe esse Stretta, onde você passa um balão que tem eletrodos que aplicam ondas de radiofrequência nessa região. O objetivo é causar uma reação inflamatória e fazer um espessamento dessa região, procurando reforçar a barreira antirrefluxo. Mas o que se observou numa meta-análise recente é que ele não melhora a exposição ácida, não melhora a qualidade de vida e nem possibilita diminuir o IBP. Então, esse é um procedimento que caiu, não está sendo mais usado. E um outro procedimento endoscópico, que é uma novidade, é a fundoplicatura feita por endoscopia, fundoplicatura transoral não incisional. É feita com um endoscópio, o paciente usa grampeadores e faz uma válvula envolvendo 180 a 270 graus da circunferência. É eficaz para tratar a regurgitação, tem benefícios, né, mas a longo prazo ainda não estão estabelecidos. Os efeitos adversos são poucos, 2,4% de perfuração e sangramento, e 69% de satisfação em 6 meses. Mas é um procedimento novo que ainda precisa de maiores observações. E, por fim, as complicações da doença do refluxo. Nós podemos ter úlceras, podemos ter sangramentos, se essas úlceras sangrarem. Na cicatrização das úlceras pode ocasionar uma estenose. O esôfago de Barrett pode evoluir com displasia e adenocarcinoma do esôfago distal. Antes de terminar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o refluxo refratário. Não é propriamente uma complicação da doença do refluxo, mas é uma entidade que oferece alguma dificuldade no manejo, e geralmente são os casos que o especialista acaba tendo que interferir. O que é o refluxo refratário? É aquele paciente, então, que chega para você com queixas de refluxo, você faz as medidas dietéticas e comportamentais, faz o inibidor de bomba em dose plena. Após 8 semanas, ele volta com a persistência dos sintomas. Nesse momento, você vai olhar se ele tem aderência ao tratamento, se ele está usando o remédio no horário certo, meia a 1 hora antes do café da manhã. Vai aventar a possibilidade dele ser um metabolizador rápido, né? Dele ter um polimorfismo genético ali do citocromo P450, que metaboliza rapidamente aquele IBP, que haveria um benefício de você trocar para um outro IBP, ou raramente acontece a resistência primária, que também há um benefício em trocar o IBP. Então, você vai pegar esse paciente, vai trocar ou vai dobrar a dose do inibidor de bomba de próton. E ele volta 8 semanas depois, com persistência de regurgitação, ou das lesões, ou da pirose. Muitas vezes, o que acontece é que a gente faz o inibidor de bomba de próton, o doente tem a inibição ácida, e ele transforma um refluxo ácido em não ácido, e continua tendo a regurgitação. Ele transforma o sintoma de pirose em regurgitação. Então, isso pode acontecer e esse paciente voltar 8 semanas depois com a persistência de regurgitação. Esse paciente, se ele tiver doença do refluxo comprovada, ele deve ser indicado para um procedimento que aumente ali a barreira anti-refluxo, que pode ser a fundoplicatura, a fundoplicatura não incisional ou até o aumento magnético do esfíncter.
Então, eu não preciso de outros exames para saber que esse paciente está tendo regurgitação. Ele mesmo está falando que está voltando aquilo à boca. Agora, esse paciente pode também, depois de dobrar a dose, voltar e ainda estar com pirose. E aí, nesse momento, atualmente, a gente ainda pode tentar fazer um inibidor competitivo de potássio, e se ele não melhorar, nós vamos dizer que ele tem um refluxo refratário. E esse paciente deve investigar isso antes de se indicar uma cirurgia. Como é que é feito isso? Então, o paciente tem sintomas de doença do refluxo, apesar de estar tratando com o inibidor de bomba de próton. Se ele tiver uma endoscopia, ele tiver uma doença do refluxo não confirmada, ou seja, ele nunca teve esofagite erosiva importante, ele nunca fez pH-metria. Nesse caso, a minha pergunta deve ser: será que ele tem mesmo doença do refluxo? Ou será que é uma pirose funcional? Então, esse paciente ele deve ser submetido a uma pH-metria ou impedância pH-metria sem medicação. Eu quero fazer o diagnóstico dele. Se ele tiver uma exposição ácida aumentada, eu fecho que ele tem doença do refluxo não erosiva, e se ele está refratário, eu posso até pensar em cirurgia para ele. Se ele tem uma exposição ácida quantitativamente normal, mas existe uma associação entre o sintoma e o refluxo, eu vou dizer que ele tem uma hipersensibilidade ao refluxo. E, nesse caso aqui, as duas coisas são importantes, o refluxo e uma hipersensibilidade visceral, um refluxo fisiológico, né, no caso, porque a exposição ácida está normal, mas existe uma hipersensibilidade visceral que faz com que ele sinta isso. Então, eu posso agir diminuindo o refluxo e posso agir com moduladores de sensibilidade, em geral, antidepressivos tricíclicos. Agora, se o paciente tem uma exposição ácida normal, quantitativamente normal, e não tem relação entre sintoma e refluxo, ele tem pirose funcional. E esse caso aqui, não adianta a gente pensar em cirurgia, provavelmente o antissecretor também não funciona, e a gente tem que agir basicamente na modulação de sensibilidade. Caso o paciente que tem refluxo pirose refratária, ele já tenha uma doença do refluxo confirmada anteriormente, já teve uma esofagite erosiva, ou já teve, em outra ocasião, uma pH-metria confirmando o refluxo, a minha pergunta não é mais se ele tem refluxo ou não, porque isso eu já sei que ele tem. A minha pergunta é por que ele continua sintomático? Se ele tem refluxo, eu estou tratando o refluxo. Então, nesse caso, se recomenda a impedância pH-metria em vigência da medicação. Se ele tiver uma exposição ácida residual, apesar da medicação, nós vamos dizer que ele tem uma doença do refluxo refratário e aí a indicação é cirúrgica. Se ele tiver uma exposição ácida normal e uma associação do sintoma com o refluxo considerado normal, a gente sabe que ele tem uma hipersensibilidade ao refluxo, mas uma sobreposição com doença do refluxo, porque eu já tinha antes o diagnóstico de doença do refluxo. E se ele tiver uma exposição ácida normal e ausência de associação entre sintoma e refluxo, ele tem uma sobreposição de doença do refluxo e pirose funcional. Então, assim, parece um pouco complexo, mas isso nos ajuda, em alguns casos, né, a decidir o planejamento terapêutico. Muito obrigada pela atenção de vocês, estou à disposição para discutir o que vocês quiserem discutir. Professora Beatriz, muito obrigado. Nós tivemos um pico aí de 53 participantes. Eu quero, em meu nome, em nome desses 53 participantes e dos que poderão ver essa palestra depois também no YouTube, agradecer muito o alto nível da palestra e o extremo didatismo com o qual ela foi apresentada. Só mesmo alguém com grande conhecimento e grande capacidade de síntese poderia apresentar um assunto tão difícil de forma tão objetiva. Nós ainda temos alguns minutinhos. Eu não gosto de prolongar demais isso, porque todo mundo tem que trabalhar
e todo mundo vai ter que ter suas atividades. Mas nós temos uns minutinhos. O Ari Galvão tinha levantado a mão em algum tempo. Ele está com a mão levantada. Por favor, Ari. Por favor. Tudo bem. É só parabenizar a Beatriz aí pela belíssima palestra dela aí. Foi ótimo. Obrigada. A Lair está querendo também se pronunciar. Não estou te ouvindo, Alair. Parabéns, Beatriz. Foi excelente, super elucidativo. Até um radiologista aprendeu a tratar, foi muito bom. Agora, eu queria fazer um comentário com você. Eu dou muito laudo de TC de tórax. Uma alteração muito frequente que eu vejo é paciente que tem hernia de hiato e tem microaspirações, sinais de microaspirações. Principalmente, espessamento de paredes brônquicas nos lobos inferiores, áreas de aprisionamento aéreo. Então, quando eu vejo isso, eu coloco lá o achado de hernia de hiato com as alterações de espessamento peribrônquico, áreas de aprisionamento aéreo, sugerem a investigação de doença do refluxo. Estou correto, estou incorreto do seu ponto de vista? Porque você falou também que o fato de ter hérnia não quer dizer que tenha refluxo, embora facilite 4 vezes, como você falou, né? Então, é um achado super frequente que eu tenho visto mais muito. E eu lembro que antigamente, quando eu era residente, R1 na UFS, uns anos atrás, o professor Gabeto falava sempre do espessamento peribrônquico e muitas pessoas contestavam isso, né? E quando veio a tomografia computadorizada, eu vi, primeiro, que o espessamento peribrônquico ele existe, é real e concreto. E segundo, a gente começou a perceber isso, e eu percebi isso por mim mesmo. Eu tive um episódio de refluxo, e apareceu isso, né? E eu percebi isso e fui vendo essas coisas. O que você acha dessa história? Não, acho que é perfeito. Isso existe, né? Os pacientes podem ter essas manifestações, e é claro que você não pode, né, pela radiologia, jurar e dar esse diagnóstico, mas você pode sugerir e esse paciente deve ser melhor investigado, né? Porque às vezes até você precisa ter uma medida mais agressiva para tratar esse refluxo, porque é um problema sério para esse paciente, né? Então, acho que está perfeito. Ô, Rosati, só para te informar, além dos 50 e quanto? 55? Chegamos a 53, um pico de 53. Então, você pode botar mais 6 alunos do TCS-3B, do sexto período da UFSC, que assistiram aqui com a gente isso aí. E fora os que vão assistir depois, né? Mas nós estamos com 3 pessoas aqui com a mão levantada, eu preciso passar para eles. O primeiro a levantar foi o professor Luiz Felipe Jutz. Agora, antes do professor Luiz Felipe, eu quero agradecer ao Alair a lembrança do inesquecível professor Gabeto. Obrigado. Então, vou passar a palavra para o Luiz Felipe. Obrigado, Rosati. Parabéns a Beatriz, foi excelente. Até eu aprendi a tratar herniato, muito didático. Obrigada. Mas, Beatriz, a gente tem, no Hospital Antônio Pedro, a gente tem uma experiência muito grande com o tratamento de doentes com estenose de traqueia pós-intubação. E está cada vez mais surgindo grupos aí responsabilizando parte desses doentes, quer dizer, pela intensidade da estenose, a refluxo. O grupo da USP tem estudado isso. Para a gente fica muito complicado estudar isso com essa metodologia de pH-metria e de exames mais complexos e que exigem equipamento. Que forma a gente pode resolver isso? Quer dizer, como eu posso estudar isso de maneira menos complicada ou como ter acesso a esse tipo de exame? A gente tem, em alguns doentes, mandado para o fundão para fazer pH-metria, mas é muito complicado, os doentes são de baixo nível de aquisitivo, de poder aquisitivo baixo, e fica difícil para a gente enviar os doentes para o fundão. Como estudar isso melhor? Essa questão, eu vejo assim, é um pouco complicada, né? Porque essa questão respiratória, por exemplo, mesmo que eu faça uma pH-metria nesse paciente, né, que tem lá uma estenose de traqueia, eu faço a pH-metria, dá refluxo.
O refluxo é uma coisa muito prevalente na população, né? Quem é que vai me garantir que este refluxo está prejudicando essa decanulação aí desse paciente? É difícil estabelecer isso, né? Na própria literatura é muito confuso. Então, nesses casos, eu até posso sugerir um teste terapêutico, tratar esse paciente e observar. Porque mesmo que eu faça esse teste todo, eu nunca vou ter certeza se esse refluxo está causando essa dificuldade, né, na estenose da traqueia. Okay. Ótimo, fica aqui a dica bem prática, né? O professor Aguinaldo Zagner também era o segundo, com a mão levantada. Oh, meu professor. Não? Então, o Márcio, por favor, Márcio, você está com a mão levantada aí. Não estou te ouvindo, Márcio. Oi, todos me ouvem agora? Meu ex-residente. Um beijo grande. Eu fui residente da Bia lá no Fundão, uns anos atrás. Tenho um carinho imenso. É uma pessoa que me influenciou muito a decidir pela gastroenterologia como especialidade. Então, tenho meu carinho assim, imenso pela Bia e minha admiração. A palestra... Oi, professor. A palestra foi muito boa, né? Nossa, Bia, sempre sensacional aí. Consegue transformar um assunto tão complexo passa de uma forma tão simples, né? Bia, eu queria te perguntar, assim, a gente teve aquela atualização do Consenso de Lyon em 2018, né, falando sobre os critérios diagnósticos da doença do refluxo, e que colocou ali as esofagites erosivas A e B como necessitando de procedimentos adicionais para o diagnóstico confirmatório de refluxo, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa observação, se você acha que a gente deveria dividir, talvez, as categorias, talvez o A deixa um pouquinho na dúvida, mas o B já é uma esofagite, assim, que, de repente, não necessitaria de métodos adicionais. Como é que você interpreta essas coisas do Consenso de Lyon, assim, para o diagnóstico de refluxo? Ótima pergunta, Márcio. No Consenso de Lyon de 2018, né, porque antigamente a gente via assim, tinha esofagite erosiva grau A, você já considerava doença do refluxo erosiva e fechava o diagnóstico. Tem esofagite erosiva, tem doença do refluxo. O Consenso de Lyon mudou um pouco isso, né? A esofagite grau A, que é aquela que tem erosão com menos de 5 milímetros, ela não é específica, ela pode acontecer em outras situações que não sejam refluxo, após até um esforço de vômito, alguma outra coisa, não necessariamente você fecha o diagnóstico de doença do refluxo. Então, assim, esofagite grau A, não é certo que o doente tem refluxo. O grau B, o Lyon também colocou nesse junto, né? A e B não são específicos, mas o grau B a gente tende a valorizar na dependência de sintomas característicos, né? Sintomas típicos, e em especial se tiver resposta ao IBP. Aí a gente tende a dizer o grau B como sendo diagnóstico de doença do refluxo. Grau C ou D não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Ótimo. Então, muito bom. Eu vou ler aqui, rapidamente, as manifestações no chat, tá? Então, algumas pessoas mandaram mensagens. Maria Lúcia Santos agradece pela palestra. Bernadette Silva Barros também. Bernadette Silva Barros fala parabéns pela excelente palestra. José Carlos Rezende também agradece, excelente palestra. Maria Lúcia Santos, novamente. Antônia Aceta, parabéns pela excelente palestra, parabéns aos organizadores. Solange Artimos, parabéns pela excelente palestra, professora Beatriz. Mário Gaspari Giordano, obrigado, parabéns à professora pela palestra. Parabéns aos organizadores pelo tema selecionado. E a Zelena Caldeira, excelente aula, parabéns, obrigado, Bia.
é interessante que aqui a gente quer ser bem informal, claro que sempre muito respeitoso, mas eu vi que o Márcio te chamou de Bia, nós podemos te chamar de Bia também, que você é a professora Beatriz, mas é importante que no site haja uma informalidade também, porque nós queremos fugir daquele formalismo excessivo. Muitas vezes não é tão positivo, né? Embora sempre mantendo todo o respeito. E eu quero agradecer muito, muito a Bia. Acho que realmente foi uma aula assim, esclarecedora, de altíssimo nível, e vai ficar gravada para quem quiser rever, assistir, pode ter ficado algum ponto mais obscuro, e eu passo a ela para as palavras finais, e depois vou me despedir de todos. Também queria chamar para as palavras finais a doutora Zelina Caldeira, que é presidente da Associação Médica Fluminense. Bom, eu só tenho a agradecer, me senti muito à vontade. Gostaria até, professor, que o senhor me mandasse o convite, sempre que for ter uma reunião dessas, gostaria de participar. Não, vou fazer melhor, vou incluir você no grupo. Isso, vou ter o maior prazer de participar. Não, fiquei muito feliz, espero ter contribuído, né? E só tenho a agradecer. Muito obrigado. Doutora Zelina, me ouve? Isso, estou ouvindo. Bom dia a todos. Eu estou daqui do celular, porque no computador hoje deu um problema aqui, não estava entrando a câmera. Então, eu estou aqui com o celular. E queria parabenizar a Beatriz, excelente palestra, pedir desculpa ali do Bia no chat, porque eu fui logo atrás do Márcio, e aí foi reflexo, viu? Mas, com certeza, a palestra foi excelente. É um prazer estar aqui junto com a gente na Associação Médica. Esse grupo, Beatriz, é um grupo especial, é um grupo que eu me orgulho muito de ter na Associação Médica. E, com certeza, você também vai abrilhantar mais esse nosso grupo. E até em relação ao refluxo, eu sou pediatra, Beatriz, e a gente teve uma época que era uma moda de toda criança tinha refluxo, lá que tem um refluxo fisiológico, né? Mas foi uma moda de tratamento de refluxo, um período aí. E você falou bem, embora você não tivesse feito abordagem em relação à pediatria, mas é mais semelhante, a questão da posição, a questão do alimento, né? O refluxo fisiológico, então, e as condições, às vezes, as complicações respiratórias, porque muitas vezes essa criança tinha uma história de regurgitação, mas chegava com sibilância. A sibilância, ou às vezes pneumonia de repetição, e o diagnóstico de refluxo tinha que estar inserido aí, né, como diagnóstico diferencial e até mesmo para um causador daquilo, né? Naturalmente que o tratamento era sempre uma coisa mais expectante, claro, postura, de alimentação, menos invasivo possível, né? Principalmente para criança pequena. Mas foi muito esclarecedora a sua aula, gostei bastante e agradeço mais uma vez. Agradeço aí ao Rosati, a todos os presentes, e com certeza você nos dará muito prazer de estar somando a esse grupo. Muito obrigada.